Deus. Mais um dia, meu Pai, aqui nesse dia 26 de agosto de 2025. A segunda aliança, Pai, a graça de Deus, o Evangelho, hoje gravado no nosso coração. Onde nós entendemos, Pai, que o Senhor disse, vinde a mim. E aqui estamos, Pai, presente em Tua presença, para aqui falar da Tua palavra, que é viva e eficaz, e penetra e divide alma e espírito, e ela é apta aos corações. E o Senhor disse na Tua palavra, Jesus, a âncora da nossa alma. Então, o Senhor é a âncora da nossa alma, estamos ancorados na Tua palavra. Por isso, só existe um Deus, uma fé e um só batismo. O batismo da cruz, aquele que o Senhor realizou lá, 6:3 de Romanos, e nos trouxe esse batismo, para que nós possamos entender que o Senhor veio e mora dentro de mim e daquele que crê. Porque o batismo nas águas era um batismo de arrependimento de pecado antes da cruz. Pós-cruz, o Senhor nos trouxe a vida e vida essa em abundância. Então aqui, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então será, olha o verbo, será. Quando foi escrita essa palavra aqui, estavam lá, depois da cruz, sendo, já abençoado pelo Senhor, já sendo santificado, e o Senhor ressuscitando, dando vida à igreja. Então, se será lá, aqui já somos abençoados, já somos mais vencedores, já somos sua propriedade. Por isso aqui anunciamos, a todos que querem crer na palavra de Deus, entender que o poder está no Evangelho de Deus, do amor e de moderação em cada coração. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. É tão bom encontrar você nesse lindo lugar, saber que você é perfeito e bom perfume de Deus, abençoado, amado, eleito e escolhido, e que fazemos parte de um corpo só. E assim aprendemos juntos, crescendo na graça de Deus, tendo consciência plena da vida em comunhão, partes perfeitas unidas em um só louvor ao soberano Deus, em graça e amor. Em graça e em amor. O único sacrifício que Deus quer que nós façamos é que nós venhamos a louvar em espírito e verdade, como fala Hebreus 13, versículo 15. Então, esse é o sacrifício que Deus está aqui nessa manhã para nos orientar, para que nós possamos aqui orar, louvar, e aqui Ele está para nos dar esse entendimento, porque todos quantos estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? São facções religiosas, São facções do mundo secular que está no futebol, na religião, no mundo político. Então a fofoca, o disse-me-disse, as laranjas podres, tudo aparece agora à tona, porque a mentira, ela começa a aflorar nas pessoas. Então as pessoas saem, como eles dizem, eu vou sair da graça. E começa a falar uma porção de coisas que não deve ser falada. E Deus aqui está para nos orientar e entendermos que a glória da segunda casa, ela já é maior que a primeira. Ageu 2:9, e remover a lei para estabelecer a graça, Hebreus 9, versículo 10 em diante. Então, entendendo tudo isso aqui, estamos no Cristo, aquele que citou e deu vida à igreja, uma igreja lavada, remida, abençoada e consagrada pelo Pai. Então, a água pura, que é a palavra de Deus, lavou a igreja e santificou ela, já aqui, onde você mora, onde você trabalha, onde você anda, porque você tem uma conduta, uma postura de um homem de Deus, para pregar a verdade e entender que é a segunda casa, a aliança de Deus feita conosco, mas não fez com aqueles que lá estavam antes da cruz. Entendemos aqui Hebreus 8, do 8 em diante. De fato, repreende-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, vem dias, pós-cruz, esse dia chegou para ele lá, e para nós aqui já chegou, por isso ele veio vem nos conceder essa bênção.
esse manjar, essa palavra doce, que é como mel, cai no nosso coração, um pedacinho do céu. E firmarei nova aliança, firmarei com a casa de Israel e com a casa de Judá. 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, antes da cruz. No dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Hoje ele está em nós, porque há só um Deus, uma só fé, um só batismo. Um Deus de vivos, que somos nós hoje, né? A fé de Deus e um batismo da cruz. Romanos 6,3. 10. Porque esta é a aliança que firmarei com Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente aqui, ó, lado direito, mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Na sua mente imprimirei, imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hoje nós somos povo de Deus, casa de Deus, Deus falou, é Espírito de verdade, eu não entrei em santuário feito mãos humanas, na casa dos homens que fizeram com as mãos. Ele não entrou lá. Hebreus 9, 23 e 24. Então, Hebreus é transição da lei para a graça, um livro de revelação para o nosso coração. E não ensinará jamais cada um a seu irmão, a seu próximo, a seu irmão, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor dele até o maior. Então, todos que aqui estão nesse mundo afora, conhecem Deus. A maioria conhece? Não. A minoria conhece, porque estão ainda em doutrinas várias estranhas, né? Seguindo a homens que esses desviam as pessoas para a mentira, quando eles falam que o diabo está vivo, né? É claro que o corpo de carne vivo na pessoa, esse é o diabo que ali está atazanando a vida dela. Então toda a família dela, das pessoas assim, elas são envolvidas, porque a boca ela fala tudo aquilo que o coração está cheio. Se o meu está cheio de amor, de perdão, de paz no meu coração, eu entendi a palavra. Agora, aquele pastor que fala só maldição, só coisa ruim, ele coloca na cabeça das pessoas essas coisas ruins, porque isso aí já passou. Hebreus 2,14, ali o diabo destruído não está amarrado, tá? Ele não está amarrado e não vai soltar ele nunca, porque ele morreu na cruz. Quando você entende o batismo da cruz, Romanos 6,3, lá ficou o nosso velho homem, ficou o homem mau lá, para que você entendesse o homem bom. Jesus, ele era bom porque o Pai estava nele. Se eu sou bom, o Pai está em mim. Se você é bom, o Pai está em você. Para que esclarecer as verdades que libertam. 12. Pois para com as suas iniquidades, né, usarei de misericórdia, se ele fez da cruz para cá, tá? Já fez isso tudo. E dos seus pecados eu me lembrarei. Então as pessoas que hoje cometem a obra da carne, muitos pastores, né, alguns padres também acontece isso, né? O mundo secular, a bebida, né, o jogo, né, o cigarro, a paixão do mundo, ela mata essas pessoas aos poucos. E tem irmãos que realmente eles não conseguem sair disso, porque isso prende a mente deles, né, nessas coisas do mundo secular. Então eles se autocondenam com isso. Então não é para viver condenado. Por quê? Isso é obra da carne. Se eu não cometo uma coisa, eu cometo outra. Me pararam na rua um dia falando da palavra de Deus e perguntaram para mim, o senhor já bebeu, já fumou? Eu falei, nunca fiz isso. Joguei muito pouco. Ah, mas aí para o senhor é muito fácil pregar a graça e falar da graça do evangelho, porque o senhor nunca fez isso. Mas todos nós temos uma obra na nossa carne. Se não é uma coisa, é outra. Mas só que as duas principais eu deixei para trás, que foi a feitiçaria dentro das igrejas e a idolatria pelo mundo afora, que acontece. Idolatram um pastor, idolatram um político e vão idolatrando por aí afora. Então tem que jogar isso fora, porque essas pessoas não herdam o reino de Deus, porque é dentro de nós. Não se envolva com coisas desse mundo. Ele falou, o meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus, de Deus, nosso Senhor, é espiritual. Pecados jamais me lembrarei. 13. Quando ele diz nova, né, a nova aliança, torna antiquada a primeira, aquela antes da cruz, de Moisés, antiquada. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então você vai entender Romanos 8,1. Depois da cruz, já não há
condenação para você, para aquele que está no Cristo Jesus, não no Nazareno. O Nazareno é fonte da cruz. Ele veio cumprir todas as obras da lei e cumpriu 63 mandamentos da lei da Torá e trouxe o reino, entregou o Pai. O Pai desce do céu, mora no nosso coração e nos dá esse alimento aqui, que é sólido e verdadeiro. Há um só Deus, né? Mas ele teve que se fazer carne para habitar entre lá, como filho. O filho veio e agora passou pela cruz e trouxe o Cristo, que é o Espírito Santo, onde aqui ele está dentro de nós. Então nos foi ortogado o Espírito Santo. Então só há um Deus. Deus é o Espírito Santo em nós. Ah, mas você nunca viu Jesus, nunca viu Deus, nem o Espírito Santo. Quando você faz isso que eu estou falando aqui agora, quando você ama, você perdoa, você é misericordioso, você é longânimo, você tem mansidão, domínio próprio, você tem paciência, você ajuda aquele que necessita, aí está o Espírito Santo em você. Que te dá esse prazer, essa dádiva de dizer, eu vi Deus, mas aonde? No meu irmão, na minha irmã, no meu pai, na minha mãe. Mas acontece que você não vê Deus por quê? Ali o pecado está aflorado. Eu encontrei uma senhora hoje no mercado, esses dias no mercado, que falou muitos palavrões. Entendeu? Isso não afasta ela de Deus, mas só que ela deve melhorar a sua linguagem. Porque até um pastor xinga palavrão, outras pessoas fazem outras coisas erradas, então a gente não pode condenar ninguém. Mas só que devemos ser sóbrios, né? E entender a graça, o alimento só do nosso coração, para que aqui nós não venhamos nos exaltar e fazer mal ao nosso próximo. Tem que fazer sempre o bem. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então a lei de Moisés desapareceu. Mas por que pregam? Porque dá dinheiro, porque tem um diabo no meio, tem algo segundo a carne que as pessoas fazem e aí envolve esse corpo de carne que não entendeu o batismo da cruz. Passou pelas águas? Passou, mas era arrependimento de pecado. O pecado não fica na cruz, porque ele pendurou lá na cruz todas as nossas dívidas. Colossenses 2, do 12 ao 15. Então ele perdoou todos os nossos delitos e trazendo vida à igreja, que é você e que é eu hoje. Então as pessoas procuram muito, né, um pastor, um padre, né? Quando Jesus chama ele, aquele que está ouvindo agora essa palavra aqui, e me chamou, né, com santa vocação, não segundo as minhas obras, mas as obras que ele fez na cruz, nos deu vida. Então aqui ele chamou, antes da cruz, 11, 28 de Mateus, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Hoje, Jesus, a âncora da nossa alma. Só que hoje é o Espírito Santo. Você tem que ler para entender. Hebreus 6, 19, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender de quem? De Deus ou do pastor da tua igreja lá? Não, de Deus. Aprender de Deus, por quê? Para que você não venha fazer sacrifício, não venha fazer o jejum de Daniel, não venha buscar nada no monte. Por quê? Você aqui recebeu o Cristo, que foi formado no teu coração. Você já o tem dentro de você. Então, o sacrifício, né, que ele fez foi suficiente. Então, o batismo nas águas foi uma simbologia. A Santa Ceia foi simbólica. Quando Jesus celebra a Páscoa, Lucas 22,14. Antes do meu sofrimento. Então ele sofreu até a cruz para trazer vida à igreja. Para não ficar mais fazendo, né, simbologia nas igrejas. O batismo nas águas é simbólico, a Santa Ceia é simbologia, porque ele quando fez, ele celebrou, foi a Páscoa, não foi a Santa Ceia. A Santa Ceia, que dizem que é santa, é um alimento que nós comemos à noite ou à madrugada, né, e para nos alimentar segundo a carne. Mas o Espírito Santo já está dentro de nós, formado, por isso aqui não tomamos Santa Ceia, como pão e suco, né? Porque fiz muito isso antes de entender a graça do Evangelho. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tem pastor que não é manso, ele é brabo, ele grita, ele faz coisas terríveis, e as pessoas seguem ele. Por quê? Não tem entendimento. Ele falou, 4,6 de Osés, o meu povo sofre porque não tem o conhecimento. E Jeremias 3,15, eu vou enviar pastores com inteligência, conhecimento e sabedoria, que vai ensinar a minha igreja, como muitos ensinam hoje. E aqui o Espírito Santo ensina a igreja. Sou manso de coração, e acharei descanso para vossas almas. Por quê? O meu jugo é suave e me faz leve. É leve. Então hoje a oração aqui é feita pelo Espírito em nós, que está dentro de nós. Por quê? O Espírito Santo
com gemidos inexprimíveis. Porque a luta aqui é constante. Né? A lei e a graça ainda continuam essa briga, mas Paulo, quando pregou a graça, o evangelho, Paulo teve problema, porque Paulo também foi chamado de peste. 24 de Atos, versículo 5, porque ele vinha trazendo a graça do evangelho, para as pessoas ficarem libertas do pastor, libertas do mundo secular, libertas da religião. Porque não entenderam aquilo que Jesus veio fazer. 2,15 de Hebreus está lá. Ele veio tirar as algemas das mãos das pessoas que estavam algemadas lá antes da cruz. E depois da cruz continua algemada, que o diabo foi morto lá. Ele não está amarrado, ele não está solto por aí. Agora, se a tua carne está solta, ela vai te perturbar. Por isso que você tem que matar ela, mas não com nada que vai feri-la, né? Mas com conhecimento, com entendimento, com sabedoria, para que você entenda que ela ficou lá na cruz e as dívidas foram pagas. Agora o pastor vai te cobrar. As suas dívidas é para com o pastor mesmo, não com Deus. Deus não tem dívida para conosco. A nossa dívida é com o homem que ele está como pastor. Mas ele não é pastor, ele é apenas um cobrador de imposto. Você já paga um imposto, você paga IPVA, paga IPTU, paga luz, paga água, ainda paga o dízimo como dinheiro. E nunca foi dinheiro, sempre foi alimento. Então aqui está a intercessão do Espírito Santo em nós. Romanos 8,26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Aquilo que acontece lá em Efésios 6,10, que Paulo escreve, né? Diabo com letra minúscula, o opositor, mas hoje você tem o capacete da salvação, a palavra da justiça, o ensino da palavra do Senhor no teu coração. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemido inexprimível. Por que intercede? Está dentro de nós. Por isso que a carne ela morre, mas o Espírito vivifica. Aquilo que Jesus falou. João 63. A carne para nada aproveita. O Espírito em nós é que vivifica. Por isso que quando você morre, deixa esse mundo aqui, você vai descer à sepultura. Você quem? O teu corpo de carne. Mas só que o Espírito Santo ele vai voltar para Deus, como diz em Eclesiastes 12:7. O Espírito volta a Deus e a carne volta ao pó, como o deu. Então aqui está, 27. E aquele que sonda o coração sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós somos um santo aqui no Espírito. O corpo de carne não tem santidade no corpo de carne. Agora, Jesus chamava lá em Mateus, né? Sepulcro caiado. Por quê? Bonito por fora e por dentro podre. Então quem falou? Foi ele. Eu aqui apenas falo o que ele falou, para não esconder debaixo do tapete, para colocar aqui à tona. Igual João 10,7. Todos quantos vieram antes de mim é o quê? É ladrão e salteador. Porque estavam salteando lá e roubando lá antes da cruz. Depois da cruz não é diferente. Agora, quando você quer entender, você recebe a verdade dentro de você. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu fui chamado aqui para pregar o Evangelho da Graça. Jamais colocar nada embaixo do tapete, falar a verdade. 29. Porquanto, os que de antemão conheceu, ele me conheceu de antemão, por quê? Antes de eu nascer. Predestinação. Também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Quando você vai ler Efésios 1,3 ali, nós fomos predestinados em amor para com ele. Em amor. Nem todos amam a Deus. Por quê? Estão na paixão do mundo secular e do religioso. Para ter o amor de Deus, tem que entrar no Cristo, aquele que citou, e deu vida, e deu o amor, e deu tudo por aquele que crê, como você hoje aqui nesta manhã. Ouve essa palavra maravilhosa. 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. Justificar mediante a fé, paz com Deus, 5 de Romanos. Está escrito, ali é o que vale. Agora, temos que entender o espírito da palavra. Porque a lei de Moisés, ela mata, porque era uma velha aliança. Agora, a graça não, vivifica você. Aos que justificou, a este também glorificou. Então, nós fomos chamados com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas a que ele fez na cruz e trouxe para cá um reino inabalável, onde você reina em vida e você vive em perfeita vitória. De que adianta todos os dias você sacrificar
sem saber que o Cristo ressuscitou e já mora em você. Você que sacrifica, não vê opção. Saiba que Cristo vive e mora no teu coração, no teu coração, no teu coração. Você não viu o resultado em tudo que você já fez, mas Deus falou com você. Eu já ressuscitei dentro de você. Ele citou para te dar vida e abundância. Eu já passei pela cruz, vi como luz para você. Não quis me ouvir, eu sou um espírito, já moro em você. Você que sacrifica, não vê opção. Saiba que Cristo vive e mora no teu coração, mora no teu coração, mora no teu coração. Por isso o Espírito Santo nos foi otorgado. Ezequiel 37:14. Porém o Espírito Santo em vós e vivereis. Olha só, antes da cruz. Pós-cruz, 2:1 de Atos, foi derramado em toda a carne. E 5:5 de Romanos, ali nos foram otorgados. Eu aqui prego de graça, não cobro nem por uma oração 10 centavos. Por quê? Deus não tem preço. Ele é amor, Ele é perdão, e mora em cada coração. Nós sofremos muito por falar a verdade, mas tem que ser falada. Muitos seguem político, muitos seguem um mito, muitos seguem uma religião, mas só que Deus mora aqui no meu coração, como mora no seu também. Eu aqui não condeno ninguém por ser de religião A, B ou C. Eu aqui trago uma verdade para esclarecer, que muitos vão ouvir e vão até gostar, mas outros talvez não. Por isso Paulo, 24:5 de Atos, foi chamado de quê? De peste. Porque quando ele vem pregando a graça, o evangelho, todos que me ouvem nesta manhã sabem que estamos aqui já há séculos, né? Vamos fazer um século aqui. E sempre ouvimos que o diabo está morto. Ele não existe, por quê? Você se converteu ao Cristo. E você aqui tem tudo embaixo dos teus pés, porque ele falou, o trono é onde eu estou. É o céu. Toda essa dimensão que a gente vê é os céus. Mas ele falou, a terra é o estado dos meus pés. Por isso eu sentado aqui com os pés no chão e você caminhando aí na tua casa, onde você estiver, o Cristo está em você. Então, o último inimigo a ser derrotado aqui, né, ser levado para a sepultura, é esse corpo de carne. É ele que nos envolve em muitas falcatruas. Eu já vivi isso, hoje não. Mas eu sofro por falar a verdade. Mas Deus é que me sustenta, porque o Espírito Santo está aqui, no meu coração, na minha vida, quando eu amo e perdoo o meu irmão. Né? Se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, você está firme lá, você acha que lá está a verdade, permaneça lá. Eu vou te amar para sempre, como Deus sempre falou. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. 13:5 de Hebreus e João 6:37. Ele cuidou de você e te colocou aqui assentado. Aonde? Junto com ele, diante de Deus. Onde aqui não é comida, não é bebida, aqui é paz de espírito e amor no coração. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai.